obrigado, Senac, por trazer aqui para a Arena Inspira. E, na verdade, eu vou trazer uma história de inspiração para vocês. Eu acho que, antes de começar, vou botar uma foto, que essa foto vai ser a nossa inspiração. Essa foto foi tirada na Alemanha, há umas 3 semanas atrás, mais ou menos. Sou eu, a Mariana, e temos ali 5 jovens moradores de favelas do Rio de Janeiro que foram para a Alemanha, para a Gamescom, a maior feira de games do mundo, né, com 250 mil pessoas por dia. É um negócio assim absurdo, é uma loucura. E a gente foi para lá, levando esses 5 jovens de um projeto que a gente faz. Mas aí eu quero voltar, que essa foto foi tirada há 3 semanas, mas, na verdade, ela começou há 6 anos atrás. Bom, eu sempre fui da área de música, né? Eu fui empresário de algumas bandas no Brasil, como o Jota Quest, o Rapa, o Armandinho, muitas outras. E chegou um ponto na vida em que eu estava meio, falando a verdade, saco cheio de trabalhar com egos, com música, com show business, com aquelas viagens todas. E, na época, em 2017, eu comecei a estudar o mundo dos games, né? Porque eu estava vendo que o mundo dos games, né, a indústria dos games era muito maior do que ainda estava sendo impactado o Brasil. E aí eu fiz algumas viagens, fui para Seattle, vi um campeonato que estava distribuindo 25 milhões de dólares em dinheiro, né? Um campeonato de Dota 2. E eu falei, cara, isso aqui está gigante no mundo inteiro e isso vai chegar no Brasil, com certeza. Bom, coincidências da vida, naquela época, uma ONG aqui do Rio de Janeiro me convida para um projeto de música. E aí a minha frase, né, que acaba mudando a minha vida e a vida, consequentemente, desses jovens, e de mais 495, né, de total de 500 jovens, eu falei a frase seguinte: música que nada, o negócio é games. E aí a gente cria um projeto que foi o primeiro centro de formação de jogadores e de profissionais de esportes, de games, dentro de favela no mundo. Esse projeto começou em 2019, né? A ideia foi em 2017, ficamos 2 anos para captar patrocínio. E a gente começa esse projeto dentro da favela de Vigário Geral, e com 100 jovens, e fomos crescendo, pegamos a pandemia pelo meio, e todos os desafios de se fazer um projeto inédito no mundo. Bom, chegamos em 2022, e agora, consequentemente, 2023, com 4 centros, um em Vigário Geral, 2 no Complexo da Maré, um no Morro do Timbal e outro na Nova Holanda, todos dentro de favela, e um no Morro do Estado, em Niterói, atendendo a 500 jovens. O que esses jovens fazem lá? Eles têm aula de games, como League of Legends, Fortnite, Free Fire, programação de jogos. Hoje já os nossos alunos já programam jogos, inclusive fizemos um jogo que na Copa do Mundo, para a Globo, né, para a TV Globo, onde esse jogo, para o Giga Globo, que é uma plataforma da Globo, a gente chegou a 3º lugar de audiência dentro da plataforma, como 3º lugar, o jogo mais jogado dentro da plataforma, e um jogo feito por jovens moradores de favela do Rio de Janeiro, principalmente de Vigário Geral. E aí foi evoluindo, e todos os alunos também têm aulas de inglês. E a gente chega esse ano com esse convite da Abra Games, que é a Associação Brasileira de Games, nos convidando para participar e para levar a ideia, para levar o case, né, a história desse projeto para a Alemanha, para a Colônia, na Alemanha, na Gamescom. Nós fomos, conseguimos o patrocínio do TikTok, e aí, com esse patrocínio, a ideia até própria do TikTok, ela falou, não, nós não vamos patrocinar só para vocês falarem, nós queremos que vocês levem 5 jovens do projeto e que esses jovens se tornem um squad, né, de diversidade do TikTok e do projeto. E aí nós levamos aqui o Renanzinho, o Jamela, a Maria Atropela e a Maria, e o Caio, né? E esses jovens, né, e cada um tem uma história diferente aqui. Cada um tem uma dor, vamos dizer assim, né? São jovens que talvez não tivessem essa oportunidade
de serem profissionais e principalmente de viajar para a Europa, né, com todo o conforto que eles tiveram, e passar uma semana na Alemanha, sendo reconhecidos, dando entrevistas. O Jamela fez uma palestra comigo em inglês, né, com o inglês que ele aprendeu dentro do projeto. E essa foto é a nossa inspiração. Quando a gente chega na Alemanha, né, com tudo que a gente já cresceu nesses 4 anos apenas, eu vi que o projeto ele tinha crescido demais, ele tinha crescido muito mais do que a gente imaginava lá em 2017, lá em 2019. E a gente tem a consciência que esse projeto ele precisa amplificar. Ele não precisa ficar restrito, o que já é ótimo, só a favelas no Rio de Janeiro. A gente pode ir para São Paulo, a gente pode ir para o Nordeste, a gente pode trabalhar com crianças. Lá a gente trabalha a partir de 12 anos. Então a gente agora quer trabalhar com a primeira infância. Aqui a gente quer dar aula de robótica, a gente quer dar aula de inglês, a gente quer dar aula de reforço escolar para crianças a partir de 8 anos de idade. Para quê? Para que essas crianças cheguem na idade do projeto, né, normal, aos 12 anos, e essas crianças estejam preparadas, alfabetizadas digitalmente, para poder entender o mundo gamer. E o mundo gamer ele não está restrito ao jogador. Isso a gente aprendeu com o projeto. A gente aprendeu trabalhando. Que o mundo gamer não está restrito apenas ao jogador, tem um monte de profissão. Tem locutor, tem o influenciador mesmo, que o caster, o cara fica comentando. A gente tem o cara que faz a filmagem. Então, quando a gente fala de mundo gamer, a gente não fala apenas de jogador. A gente fala de realmente uma revolução de empregos dentro de uma indústria multibilionária. Mas, infelizmente, essa indústria multibilionária não está acessível para o jovem carente. Óbvio. Um computador, quanto custa? Uma cadeira gamer, quanto custa? Uma internet e, principalmente, o tempo para você se dedicar àquilo ali. Então, esse é o foco do nosso projeto. É de levar o mundo multibilionário dos games para dentro dos locais que precisam. E dentro dessa nossa viagem para a Alemanha, que foi uma viagem física, mas também mental, né? Porque quando você se dá conta de uma coisa que você criou há 4, 5, 6 anos atrás, e a proporção que isso toma, e a mudança que um projeto como esse faz na vida, não só desses jovens. Aqui nós estamos 5, estão representando 500. Mas, na verdade, não são só 5 ou 500 jovens. São 500 famílias que são impactadas. Porque aqui a gente tem um caso do Caio, que eu posso falar porque ele me autoriza. O Caio, ele era um dependente químico. Esse garoto, desde os 13 anos, ele era dependente. Ele foi dependente de crack. E ele largou o crack por causa do game. E essa é uma história linda que a gente tem. O Renanzinho, que é um garoto que tem deficiência na perna, ele era um garoto totalmente introspectivo, um garoto que ele mesmo falava que ele era invisível para o mundo. E hoje esse garoto, ele tem salário, ele tem uma autoestima maravilhosa, ele está sendo concorrido para ser contratado pela uma das maiores organizações de games do Brasil, que chama-se Fúria, lá de São Paulo, que quer contratar ele como influenciador. Ele já foi agora para um evento em São Paulo para trabalhar para a Fúria. Ou seja, mudou a vida. Ele criou um personagem que é o repórter rebaixado. Então, quer dizer, mudou completamente a vida desse garoto. Então, a gente vê que essa viagem nossa para a Alemanha, que é tão simbólica, ela mostrou para a gente que a gente tem que ampliar. Né? Ampliar a diversidade dentro da indústria do games. Trazer essa galera que está, infelizmente, embarreirada por um muro invisível econômico, porque as marcas não chegam nas periferias, as marcas não pensam nesses jovens, as marcas não dão oportunidades, e acaba que a gente constrói um ciclo vicioso. Esses garotos viram apenas consumidores quando eles conseguem, né? Mas eles não conseguem produzir material para esse mundo. Então, estamos agora exatamente num ponto de mudança, onde a gente está lançando esse novo projeto, maior, mais diverso, abrangendo mais categorias de pessoas que, infelizmente, estão
né, estão fora do mercado. Bom, tem uma experiência aqui que a gente também fala, que é uma história que aconteceu na Índia, né, que é um país pobre, que é um país muito populoso, e há uns 20 e poucos anos atrás, ai meu Deus, sempre esqueço o nome dele, o da Microsoft, o Bill Gates. O Bill Gates, ele visitou a Índia e conversou com o primeiro-ministro da Índia. E aí o primeiro-ministro perguntou assim, Bill Gates, o que a gente precisa fazer para essa mudança, né, tecnológica toda? Vamos construir computadores? Ele falou, não, computadores a China já está produzindo. Vocês têm que produzir, são programadores. Você tem que investir em educação. E aí a Índia começou a investir em educação direcionado ao mundo digital. O que hoje, o resultado dessa visita de mais ou menos 20 anos, 20 e poucos anos atrás, né, na Índia, é que hoje, se você pegar as maiores empresas de tecnologia, essas empresas os CEOs são indianos. Então, eles fizeram uma revolução educacional primeiro, e hoje eles têm uma revolução financeira, industrial, dentro de uma indústria chamada tecnologia, onde eles conseguem ter pessoas que talvez estivessem à parte dessa indústria, hoje são os CEOs das grandes empresas de tecnologia do mundo. E aí a nossa reflexão e as nossas favelas? E as nossas comunidades? E as nossas periferias? E os nossos jovens que basicamente não tem muito o que fazer, a não ser ficar no celular falando de WhatsApp, vendo Instagram, jogando um joguinho. Por que a gente não canaliza o nosso potencial para atender essa população, atrair esse jovem fora da educação formal, que infelizmente a gente sabe que talvez ele não esteja interessado, principalmente depois da pandemia, depois de ter passado 2 anos em casa, né? Por que a gente não atrai com a indústria dos games, com o mundo dos games, e introduz o inglês, introduz a programação, introduz um emprego, introduz uma mudança de vida? Hoje, um emprego básico, inicial, de um programador na indústria da tecnologia no Brasil é de R$4.000. Quando a gente fala de R$4.000 dentro de uma periferia, é a classe alta daquele lugar. Então, a gente pode mudar que talvez o pai desse jovem não tenha esse salário, quer dizer, talvez não, 99% de chance é que esse pai e a mãe não tenham esse salário, vão ter metade disso no máximo. E aí, um jovem com 16, com 18 anos, pode entrar numa carreira, e não precisa ser formado em faculdade não, gente. Ele pode, nós temos alguns exemplos aqui, o próprio Jamela, ele é contratado de um canal de televisão. O Jamela aqui, o que está do meu lado aqui, de casaco jeans. Ele é contratado do canal Ru, um canal de TV fechada, onde ele é apresentador e produtor de programas sobre o mundo game. Então, olha só, a vida desse garoto já mudou, a vida do Renanzinho já mudou, a vida da Maria já mudou, das duas Marias já mudaram, e a vida do Caio nem se fala, que foi um cara que saiu literalmente das drogas, do tráfico, do vício, do crime, e hoje, há 3 semanas atrás, estava na Alemanha, né? Então, isso é possível. E isso num projeto, gente, que tem 4 anos de vida com a pandemia no meio, né? Imagina o que a gente pode fazer nos próximos 4, nos próximos 10. E imagina o que a gente poderia fazer se nós tivéssemos um apoio maior ainda do governo. Né? A gente tem o apoio do governo do Estado do Rio de Janeiro, com leis de incentivo, a gente tem apoio, agora saiu a nossa lei a nossa lei federal, a nossa lei Rouanet, mas são coisas ainda muito pequenas em relação ao potencial desse projeto. Então, a gente acredita que o nosso exemplo, né, já que a gente está na Arena Inspira, venha inspirar outras pessoas, outras empresas e aos governantes, para que eles possam ver que o caminho, o futuro do Brasil e dos jovens do Brasil, talvez esteja no mundo dos games. Então, acho que eu não vou nem demorar muito, que eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho para falar, também não vou ficar enrolando aqui não, mas eu acho que esse que é o nosso case aqui de sucesso, a nossa história, né? Que é uma história de trabalho duro, árduo,
com todas as dificuldades que temos, mas conseguimos montar. Conseguimos montar um projeto tão vitorioso em apenas 4 anos. Então, é isso. É falar para a molecada aí que realmente aquilo que as pessoas... Os pais às vezes brigam com vocês, né? Você tem que falar, isso não é só um joguinho, isso aqui pode virar uma profissão. Entendeu? Muita gente hoje está sustentando a família com um joguinho, né? Sustentando a família com uma profissão que não é, né? Outro dia eu estava vendo que 70%, 80% das profissões daqui a 10, 20 anos não foram inventadas ainda. E essas profissões, com certeza, são do mundo digital. Então, eu espero, né, que hoje aqui, junto com a Mariana, que é minha sócia, a gente consiga passar essa ideia e essa inspiração para outras pessoas pelo Brasil, que é possível, que é necessário fazer alguma coisa em relação à juventude brasileira, aos jovens brasileiros em relação ao mundo da tecnologia. É isso. Uma salva de palmas! Falei pouco, né? Para não... Foi sucinto, foi objetivo e foi melhor do que muita gente que é prolixa que nem eu. Tô brincando. A gente consegue vir para perguntas rapidinhas, até porque a gente está com um pouquinho de tempo aqui ainda. Quero saber se a gente tem perguntas. Temos aqui 2. Maria, leva o microfone para mim. Me fala o seu nome e sua pergunta. Bom dia, meu nome é Marlisson, sou da Transfero. Nós temos um programa de educação voltado para a área de tecnologia e programação, especificamente. E a pergunta é, quais seriam os requisitos técnicos necessários para que o jovem adentrasse ao seu programa já formado e pudesse ter a oportunidade de ser empregado nessa área de gaming? Na verdade, nós somos um projeto de formação, né? Na verdade, a gente faz esse trabalho de pegar o jovem, e a nossa diferença é que a gente vai para onde o jovem mora. Que isso também foi uma coisa que a gente viu, que existem vários projetos muito legais de tecnologia, de educação, de inclusão de tecnologia, mas eles são em lugares afastados, né? E o que o Carlos falou antes aqui, não adianta você botar o preço do Uber, né? O Uber vai ser mais caro do que a consulta, é mais ou menos isso. Não adianta você botar um centro longe da onde o jovem mora. Você tem que ir o mais próximo possível para que ele vá andando. Que não é só o custo da passagem, não é o custo só do trem, no caso, ou do ônibus. É também o perigo de um jovem de uma periferia ou de um bairro mais afastado, ele sair do próprio bairro, por vários motivos que a gente sabe, né, que tem no Rio de Janeiro, quando a gente fala de Rio de Janeiro. Então não é só a barreira financeira, mas é a própria barreira que, infelizmente, existe dentro do Rio de Janeiro. Então, o objetivo do nosso projeto, um dos pontos do nosso projeto, é ele ser o mais próximo possível da residência desse jovem. Agora, o nosso projeto ele é de formação, ele não é de... A gente até capacita e faz a ponte, o link com as grandes empresas. Então, tem vários que já estão trabalhando. Tem uma garota que já está há 4 anos, não é isso? 4 anos trabalhando para a Nuvem, que é uma grande empresa de tecnologia. Tem outros casos lá também, mas o nosso projeto é preparar esse jovem e lançar esse jovem para o mercado de trabalho. Obrigado, Ricardo. Temos mais uma pergunta aqui. Me fala o seu nome e sua pergunta, por favor. Yuri Alonso. Bom dia. Eu queria lhe perguntar, você me falou de formas que você poderia ganhar dinheiro, crescer como profissional de games. Mas eu queria te perguntar se você acha que o streaming é considerado como uma forma de crescimento como gamer. Sim, total. Hoje você tem streamers que ganham muito dinheiro, ganham mais dinheiro do que os próprios jogadores. Então, hoje o streaming, ele é uma ferramenta, né? Você fazer... Inclusive, nós temos no nosso projeto uma sala só para isso, onde os próprios alunos, os próprios jovens ficam fazendo stream, ficam streamando, né? Jogando e streamando, porque hoje é uma maneira de você ganhar dinheiro. Agora, é óbvio que a gente tem que dar as ferramentas para você ser um streamer melhor. Então, a gente faz muita palestra com o pessoal do TikTok, com o pessoal da Twitter, do Twitch, do TikTok, do Instagram. Então, a equipe técnica dessas grandes empresas fazem mentoria para os nossos alunos
para que eles façam um streaming melhor, para que eles possam captar mais, ganhar mais audiência e serem mais relevantes. Isso é importante também.